Fala, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a empresa Klabin, se é uma das melhores ações para se comprar hoje com relação a preço e com relação a fundamentos, quem que está comprado nela, quem que está comprando a empresa depois dessas quedas, lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de investimento de nenhum dos ativos. Bom, então vamos falar do modelo de negócios da Klabin. É um modelo integrado, diversificado e flexível. Isso porque a Klabin ela está exposta tanto no setor de celulose, com fibra curta e fibra longa e também com fluff. Ela está integrada com o ramo de papel e embalagens. E isso daí dá para ela uma diversificação muito interessante, porque ela consegue aqui rentabilizar em todas as frentes, ao contrário da Suzano, que foca mais em celulose, e ao contrário também da Irani, que foca mais em papel e embalagens. A Klabin aqui, ela junta os dois polos, então ela consegue se beneficiar tanto do preço da commodity e as oscilações de mercado, quanto aqui da solidez do ramo de papel e embalagens, que é sempre muito crescente aqui no Brasil. Quando a gente vai ver o portfólio da Klabin, a gente consegue ver que com relação a fibras, eles têm de eucalipto, pinos e também aparas, ou seja, eles pegam aqui os três segmentos da parte de fibra. Já a celulose, a mesma coisa. Fibra curta para utensílios ali como papel higiênico, como lenços. Fibra longa para cápsulas de papel, para a questão aqui também de coadores. E fluff, que é um segmento que eles destacam que está sendo bem crescente por conta do envelhecimento da população, para fazer aqui fralda, para fazer aqui fraldas descartáveis. Já quando a gente vai para papel, a gente consegue ver aqui papel cartão, que são embalagens, e também a questão aqui de alimentos como leite, como suco, container board, que são ali aqueles containers que ela também consegue fazer com matriz reciclável. E se a gente for para embalagens, eles colocam sacos para armazenagem de grãos, de itens, de produtos, e também papelão ondulado para e-commerce e alguns tipos de transporte. Ou seja, a Klabin ela tem um portfólio muito diversificado. Eles estão desde fibras, celulose, papéis e embalagens, e eles conseguem fazer muito bem todos esses segmentos. Ou seja, não é uma diversificação burra, não é uma diversificação dando tiro para todos os lados. Eles de fato conseguem gerir todos os setores aqui que eles se propõem a fazer do portfólio. Quando a gente vai para o mapa de operações, dá para ver também que a Klabin é bem diversificada com relação aos mapas que ela tem. Então, ela tem 22 unidades Fabris distribuídas em 10 estados no Brasil e um aqui na Argentina. Então, ela tem fábricas de celulose, tem fábricas também para papel e embalagem, a parte florestal da Klabin, a parte de terras, né? Papéis reciclados, sacos industriais, embalagens de papelão ondulado em várias regiões aqui e cidades do nosso Brasilzão. Então você consegue ver que além da diversificação de portfólio, ela tem uma diversificação geográfica. Isso com alguns pontos pode ser muito interessante, como por exemplo, algumas questões climáticas podem interferir bastante, algumas questões com relação a greves, algumas questões com relação a bloqueios, leis estaduais. Então aqui a Klabin ela tem uma diversificação muito interessante também no mapa das suas operações, ou seja, ela está em praticamente todos os cantos do Brasil, o que é muito bom porque ela também está diversificada nesse setor. Quando a gente vai ver a parte de papéis e embalagens, eles têm a liderança no mercado doméstico, então eles têm craftliner, papel cartão, sacos industriais aqui para fazer aquela parte de construção civil, ração, caixas de papelão para frutas, para alimentos. Então, o market share aqui é de 60% de craftliner, 40% de papel cartão, 51% de sacos industriais e 22% de caixas de papelão. Ou seja, ela é uma empresa que de fato domina esse mercado em várias frentes. Ela tem uma representatividade muito grande e a destinação das vendas por porcentagem, assim como a Irani, é com a parte de alimentos, o setor majoritário, seguido de bens de consumo, outros e a parte de construção civil. Ou seja, ela tem uma diversificação aqui até que relevante, né, com os outros setores, porém o setor de alimentos é a maior fatia. Isso daqui eu entendo que é bom, porque o setor de alimentos é um dos setores que mais cresce no Brasil e também é um dos mais estáveis que a gente tem.
Com relação ao mercado de celulose no mundo, eles destacam que é um mercado em pleno crescimento, então a gente consegue ver aqui que tem uma projeção de crescimento bem interessante para os próximos anos, 2,2% ao ano a partir aqui de 2022 até 2026, o que é um crescimento moderado, porém a gente tem que levar em consideração também que aqui tem a oscilação do dólar, tem o câmbio, então isso daqui não necessariamente significa que vai ter somente um crescimento de receita de 2,2%, porque ainda tem outros fatores, porém é uma projeção de crescimento, ou seja, a empresa também vai conseguir crescer nisso por conta da demanda de celulose e da projeção de crescimento da demanda de celulose ao redor do mundo. Atrelado a isso, o mercado de celulose é precificado em dólar, então a empresa consegue aqui surfar com a alta ou a queda do dólar. Então, se a gente for ver aqui no longo prazo, o dólar sempre sobe um pouquinho, porém a gente está numa queda bem interessante, bem significativa do dólar. Então a empresa deve sentir sim essa queda. Porém, se a gente for olhar num prazo de médio a longo prazo, o dólar ele oscila bastante, porém ele está sempre se valorizando frente ao real. Isso daqui pode ser uma boa oportunidade para você comprar a Klabin, já que você vai estar também exposto ao dólar. Um ponto bem interessante que eu gosto bastante é o posicionamento geográfico da Klabin. Então ela afeta aqui as regiões da América Latina, da América do Norte, a parte da Europa, a parte aqui também da África e a Ásia. Então você consegue ver aqui que tem um crescimento bem interessante ano contra ano do seu posicionamento geográfico na maioria dos setores. Então você consegue ver aqui que a Klabin também está bem diversificada nesse aspecto de ter o seu posicionamento ao redor do mundo. Bom, aqui eu vou abranger apenas o mercado de fluff, que é um mercado que está em crescimento. Então eles destacam que com o envelhecimento da população, o mercado de fraldas para adultos oferece grandes oportunidades. Então eles colocam aqui que até 2030 a incontinência adulta vai subir e tem crescido 4,8% ao ano. Isso daqui significa que as fraldas vão ficar mais frequentes no uso desse tipo de população, porque eles vão necessitar por questões sanitárias, por questões de necessidade mesmo, e a incontinência adulta e higiene feminina também vai continuar crescendo, porque se a gente for ver aqui ao redor dos anos, sempre teve um crescimento bem significativo. Então, em 2006, frente aqui a 2021, mais que dobrou a maioria dos pontos. Isso daqui pode ser muito bom para a Klabin também com relação ao mercado de fluff. Quando a gente vai falar dos negócios que geram receita para a Klabin, a gente vê aqui que fibra curta, fibra longa, tem 28% de fibra curta, 11% de fibra longa, que pode aumentar com o slide que eu mostrei para vocês anteriormente. Já no papel tem 20% de cartões, craftliner 14%, embalagens de papelão ondulado 23% e sacos industriais de 4%, ou seja, a Klabin é muito verticalizada, muito diversificada, ela que tem representatividade boa em muitos mercados. Isso daqui é bom porque ela não sofre tantas oscilações com relação à celulose como a Suzano, e a gente consegue ver aqui que o EBITDA ajustado por segmento foi de 58% de papéis e embalagens e 42% de celulose, o que é algo muito bom para a Klabin, porque ela está bem diversificada. Já com relação aos resultados do segundo TRI de 2025, vou dar uma passada para vocês. Eles colocam um aumento de 6% na receita líquida, que foi impulsionado por maiores preços de papel e embalagem, maior volume de vendas e também do efeito positivo do câmbio nas exportações. Então, o volume de vendas teve um acréscimo de 2%, a receita líquida de 6% e o EBITDA ajustado caiu 1%, mas isso aqui é plenamente normal por conta da questão do câmbio. Então a empresa aqui, com o dólar médio que ela trabalhou, foi de 5,21 no segundo TRI de 24 e no segundo TRI de 25, 5,67, que está acima do dólar hoje. Então a gente consegue ver aqui que mesmo com essa questão da dívida da Klabin, ela está conseguindo rentabilizar muito bem as suas receitas e o seu volume de vendas. Indo para a parte de celulose, que está em queda, eles colocam aqui um volume de vendas de crescimento de 6% trimestre contra trimestre,
um preço líquido de fibra curta e fibra longa que teve um decréscimo aqui de menos 21%, se a gente for ver aqui a questão da fibra curta, o que é bem significativo para a Klabin, e a fibra longa e fluff teve um acréscimo de 2% apenas, e o custo de caixa de produção praticamente andou de lado, ficou aqui em 7% a mais e 2% a mais no primeiro TRI de 25 para o segundo TRI de 25 também. O que eu queria mostrar para vocês aqui também, com relação a compras, a gente consegue ver aqui que os diretores venderam muitas ações da Klabin aqui em dezembro de 2024. Então eles se desfazeram aqui de um número bem significativo de ações e depois eles voltaram a comprar no preço médio de 4,31, 4,10, 3,86, 3,65, 3,60 para as Unities ali, 14,11, 19,54 e 20,97. Ou seja, eles estão comprando aqui a Klabin, eles devem enxergar que a empresa está com bons descontos, porque se quem está controlando, o conselho de administração, diretoria, conselho fiscal e órgãos técnicos estão comprando, é porque eles sabem de alguma coisa que muitas vezes a gente não sabe, e isso daqui pode significar sim que a empresa está com um bom desconto, já que os próprios controladores estão comprando e fizeram várias compras aqui, como vocês podem ver. Quando a gente vai ver aqui para as regiões onde a Klabin gera receita, a gente vê que é muito diversificada também, sendo aqui 65% de Brasil e o resto para vários países do mundo, Itália, China, Argentina, México, Emirados Árabes, Estados Unidos, Arábia Saudita, França e outros. Então você consegue ver aqui que ela não está exposta somente no mercado interno, ela tem uma exposição sim de 65% no mercado interno, porém ela exporta muito. Isso daqui também é uma boa diversificação aqui para a Klabin. Um outro ponto são os negócios que geram receita para a Klabin. Então a gente consegue ver aqui que embalagens de papelão ondulado representa 28%, papéis cartão 22%, celulose e fibra curta 16%, fibra longa 12% e containerboard 11%. Então olha como a Klabin ela é verticalizada, porque ela pode rentabilizar em vários setores aqui que ela se propõe a fazer. E um ponto bem interessante é que essa receita aqui de celulose fibra longa e celulose fibra curta estão em plena queda, porque o preço da celulose caiu, e imagina quando isso voltar, quando o preço da celulose voltar, porque é uma commodity, vai oscilar, quanto que vai representar esse aumento aqui para as receitas da Klabin. Outro ponto, a comparação entre a Klabin, a Suzano e a Irani. Então, esse daqui é uma comparação que eu acho que não vale tanto a pena, porque são negócios bem diferentes. A Suzano está muito exposta a celulose, a Irani está muito exposta a papéis e embalagem, e a Klabin é um misto dos dois. Porém, a gente consegue ver aqui que a Klabin está andando basicamente de lado aqui. A Suzano tem uma oscilação bem grande por conta do preço da celulose, e a Irani também tem um pouco crescimento. Porém, quando a gente vai ver aqui para os indicadores, a gente vê que a Irani talvez seja mais barata no quesito múltiplos e a Suzano pode ser a mais rentável com relação aos números de margem, margem EBITDA, margem EBIT e também a questão. E com relação de dividendos, a Irani é a que está pagando mais dividendos por estar menos alavancada que as outras duas, né? Quando a gente vai ver aqui a questão da dívida, a gente consegue ver aqui que a dívida líquida EBITDA da Suzano está em 2,96, a Klabin está 3,75 e da Irani está 1,85. Então aqui ela está menos desalavancada. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal para ajudar, que você assista os outros vídeos. Esse vídeo da Irani está bem legal, esse vídeo aqui com relação à questão do preço teto também, mais esse daqui da BB Seguridade. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.